Denzel Washington, um nome que faz milhões tremerem de admiração. Um ícone do cinema, um símbolo de perfeição. Mas além dos holofotes, além das estatuetas douradas, esconde-se uma história que ninguém jamais contou. Imagine um homem que conquistou Hollywood, mas quase perdeu tudo no caminho. Um ator que ultrapassou todas as fronteiras, mas pagou um preço muito alto. Traições nos bastidores. Lutas pessoais que ninguém viu. Momentos que poderiam ter destruído para sempre sua carreira. Como ele sobreviveu? O que realmente aconteceu? Revelaremos os segredos mais obscuros de Denzel Washington. Os bastidores sangrentos de uma das maiores carreiras do cinema. As verdades que Hollywood tentou esconder por décadas. Preparem-se, porque esta não é apenas a história de um ator. Esta é uma história de sobrevivência. Inscrevam-se no canal agora e ativem o sininho para notificações. E se vocês são fãs de Denzel Washington, deixem seu voto para este vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e trazer ainda mais histórias incríveis para vocês. Vamos começar! No pequeno vilarejo de Mount Vernon, a algumas milhas ao norte da animada Nova York, Denzel Reis Washington Jr. nasceu em 28 de dezembro de 1954. Era um período de transformação nos Estados Unidos, com o movimento pelos direitos civis ganhando força e redefinindo o papel dos afro-americanos na sociedade. Foi exatamente neste contexto de mudança que Denzel veio ao mundo, como se estivesse predestinado a se tornar uma das vozes mais respeitadas de sua geração. A família Washington pertencia à classe média, um fato notável para famílias afro-americanas daquele período. Seu pai, Denzel Washington Sr., era um homem de fé e trabalho, dividindo seu tempo entre duas profissões: pastor na igreja pentecostal local e funcionário do serviço de abastecimento de água da cidade. Um homem com presença forte e princípios sólidos, ele transmitiu ao filho valores como disciplina, honestidade e perseverança que marcariam sua vida. Sua mãe, Lenise Lynn Washington, trazia outra dimensão empreendedora à família. Proprietária de um salão de beleza, ela não apenas cuidava da aparência de seus clientes, mas também criava um espaço comunitário de conexão, tão importante nos bairros afro-americanos. Determinada e trabalhadora, Lenise mostrava ao filho diariamente o valor do esforço pessoal e da independência. A comunidade em que Denzel cresceu em Mount Vernon oferecia um ambiente relativamente estável. Enquanto muitas famílias negras enfrentavam grandes dificuldades econômicas, a família Washington conseguia manter um padrão de vida decente. Isso não significava ausência de desafios, mas oferecia ao jovem Denzel uma base mais estável do que muitos de seus contemporâneos. Os primeiros anos de sua infância foram caracterizados pela rotina familiar, pelos ensinamentos religiosos de seu pai e pela presença constante de sua mãe. A igreja desempenhou um papel fundamental na vida da família Washington, servindo não apenas como centro espiritual, mas também como espaço para encontros sociais e culturais. Nos bancos da igreja, Denzel aprendeu a valorizar as palavras, o tom e o poder do discurso bem estruturado, habilidades que seriam cruciais para sua carreira posterior. Porém, nem tudo permaneceria estável na vida do jovem rapaz. Quando Denzel completou 14 anos, um evento mudaria radicalmente o curso de sua vida: seus pais se separaram. O divórcio, que ainda era um tabu na comunidade religiosa dos anos 60, teve um impacto profundo no jovem adolescente. A separação dos pais representava não apenas a dissolução da unidade familiar, mas também o questionamento dos valores e certezas que haviam guiado sua infância. Após o divórcio, Denzel foi morar com sua mãe. Esta mudança marcaria o início de uma nova etapa em sua vida, um período de adaptações e descobertas que o levaria por caminhos inesperados. A ausência diária do pai criou um vazio, mas também abriu espaço para novas influências e experiências que moldariam o homem que ele viria a ser. As últimas páginas da infância de Denzel coincidiram com este momento de separação familiar, mas também com a abertura de novos horizontes. Os anos seguintes trariam desafios, escolhas difíceis e oportunidades que testariam o caráter formado nos primeiros anos de vida. Após o divórcio dos pais, a adolescência de Denzel começou a tomar um rumo preocupante. O menino que cresceu sob a disciplina rigorosa de um lar religioso e valores tradicionais agora se encontrava em um momento de revolta e reavaliação. As ruas de Mount Vernon ofereciam tentações e companhias que o afastavam cada vez mais do caminho que seus pais haviam traçado para ele. Denzel começou a se aproximar dos jovens problemáticos do bairro. O adolescente que ia à igreja aos domingos começou a aparecer em cantos duvidosos, conversando com rapazes conhecidos por pequenos delitos e comportamento desviante. Os primeiros sinais de alerta não tardaram.
notas baixas na escola, faltas injustificadas e um comportamento provocador em casa. Lenise Washington observava com crescente ansiedade a transformação de seu filho. Como mãe solteira que trabalhava longas horas em seu salão de beleza, ela enfrentava o desafio de criar um adolescente rebelde sem a presença diária do marido. Então, em um momento crucial, ela tomou uma das decisões mais importantes para o futuro de Denzel. Em 1970, com apenas 15 anos, Denzel foi enviado para a Academia Militar Oakland em New Windsor, Nova York. Para o adolescente rebelde, este momento parecia um castigo severo. Anos mais tarde, ele reconheceria esta decisão como um ponto de virada em sua vida. Minha mãe me salvou, declararia em várias entrevistas, reconhecendo que seus antigos amigos ou acabaram na prisão ou enfrentaram sérios problemas legais. Na academia militar, Denzel descobriu um ambiente radicalmente diferente das ruas de Mount Vernon. Os dias começavam antes do amanhecer com exercícios físicos intensos. Uniformes perfeitamente passados, botas polidas e camas impecavelmente arrumadas faziam parte de sua rotina. As regras eram claras, e as consequências de infringi-las imediatas. Inicialmente resistente, Denzel começou gradualmente a assimilar os valores da academia. A disciplina, anteriormente considerada como imposta de fora, tornou-se um princípio interno. A importância da precisão, organização e respeito pela hierarquia moldaram seu caráter. Mas talvez o mais importante tenha sido o desenvolvimento de habilidades de liderança e trabalho em equipe. Os instrutores rapidamente observaram algo especial no jovem Washington. Sua voz era naturalmente autoritária, seu comportamento inspirava confiança, e ele demonstrava uma rara capacidade de motivar os outros cadetes. Não demorou muito para que ele fosse promovido a posições de liderança entre seus colegas, experiências que fortaleceram sua autoconfiança e senso de responsabilidade. Quando retornou à vida civil, Denzel era um jovem diferente. O adolescente rebelde havia sido substituído por um rapaz focado e disciplinado. Seus antigos amigos provavelmente nem o reconheceriam. Com uma nova atitude, ele voltou dedicando-se aos estudos, melhorando significativamente seu desempenho acadêmico. A transformação foi tão impressionante que até mesmo seus professores ficaram espantados com a mudança. Esta nova fase marca o início de uma trajetória acadêmica que o levaria muito mais longe do que qualquer pessoa em Mount Vernon poderia imaginar. O jovem que estava quase se perdendo agora tinha um propósito. Os anos seguintes revelariam novos talentos e ambições, abrindo portas para um futuro que ninguém, nem mesmo o próprio Denzel, poderia ter previsto. Com a disciplina restabelecida e seu novo foco nos estudos, Denzel Washington concluiu o ensino médio com notas que lhe permitiam aspirar a estudos universitários. Em 1972, deu um passo importante em sua trajetória acadêmica, matriculando-se na Universidade Fordham em Nova York. Como muitos jovens daquela época, Washington inicialmente buscava uma carreira que lhe oferecesse estabilidade e prestígio. A medicina parecia ser um caminho promissor, e ele escolheu biologia como sua especialidade principal. Os primeiros semestres na universidade foram dedicados ao estudo de células, sistemas orgânicos e processos biológicos. Denzel tentava manter boas notas, mas algo faltava. A paixão que esperava sentir pela pesquisa não se manifestava plenamente. Havia um vazio que os livros de biologia não podiam preencher, uma inquietação criativa que buscava se expressar. No verão entre o primeiro e o segundo ano universitário, Washington precisava de um emprego temporário. Surgiu a oportunidade de trabalhar como conselheiro em um acampamento de verão para crianças. Esse papel exigia paciência, energia e a capacidade de interagir com as crianças do acampamento, qualidades que Denzel possuía naturalmente. Ele aceitou o trabalho sem imaginar que essa experiência mudaria o curso de sua vida. Entre as atividades do acampamento, havia uma apresentação teatral destinada a entreter os participantes no final da temporada. Quando um dos conselheiros da produção adoeceu, Denzel foi chamado para assumir não apenas a organização, mas também um papel no espetáculo. Inicialmente hesitante, acabou aceitando o desafio. O momento em que Denzel pisou no palco de um teatro improvisado do acampamento marca o início de uma nova paixão. As luzes simples, os cenários elementares e o público entusiasta formado por crianças criaram uma atmosfera mágica. À medida que incorporava o personagem, Denzel sentiu uma sensação de liberdade e criatividade que nunca havia experimentado antes. As palavras fluíam naturalmente, os gestos pareciam orgânicos, e a conexão com o público era imediata e forte. Após aquele verão transformador, Washington retornou a Fordham com uma nova perspectiva.
Os cursos de biologia, outrora considerados passos necessários para uma carreira promissora, agora pareciam distantes de sua verdadeira vocação. Após reflexão e algumas conversas difíceis com a família que inicialmente questionou a estabilidade de uma carreira artística, Denzel tomou uma decisão corajosa. Mudou sua especialização para teatro. Na Faculdade de Artes Cênicas, Denzel encontrou professores que reconheceram seu talento inato e o encorajaram a aperfeiçoar suas habilidades. Seu treinamento militar anterior lhe proporcionou uma disciplina rara entre os estudantes de teatro, permitindo-lhe dedicar-se intensamente ao estudo de técnicas de interpretação, movimento corporal e dicção. Depois de obter seu diploma em teatro pela Fordham, Washington continuou sua formação artística ingressando no renomado Conservatório Americano de Teatro em São Francisco. Esta instituição de ponta oferecia um programa rigoroso que havia moldado destacados atores do cenário americano. Lá, Denzel aperfeiçoou suas técnicas, ampliou seu repertório e se preparou para os desafios do competitivo mundo da atuação profissional. Ao final de seus estudos acadêmicos, Washington estava pronto para dar os primeiros passos em uma indústria conhecida por sua dificuldade, especialmente para atores afro-americanos. Armado com talento, disciplina e uma determinação inabalável, retornou a Nova York, epicentro das artes cênicas americanas, para iniciar sua busca por oportunidades nos palcos e eventualmente nas telas. De volta a Nova York, após sua preparação no Conservatório Americano de Teatro, Denzel Washington enfrentou a realidade de muitos atores em início de carreira. Audições constantes, rejeições frequentes e a luta para pagar as contas enquanto perseguia seu sonho. A cidade que nunca dorme era tanto palco de possibilidades quanto de desafios para um jovem ator afro-americano nos anos 70. Seu talento e disciplina rapidamente começaram a dar frutos no cenário do teatro alternativo. As produções off-Broadway, conhecidas por seu caráter experimental e abordagem frequente de temas controversos, ofereceram-lhe suas primeiras oportunidades profissionais significativas. Esses palcos menores, longe das luzes brilhantes da Broadway, serviam como campos de treinamento para atores promissores, permitindo-lhes aperfeiçoar suas técnicas e ganhar visibilidade. Em peças como Wings of the Morning e Coriolanus, Denzel demonstrou sua flexibilidade e dedicação à arte da atuação. Mesmo em papéis pequenos, ele investia toda sua energia e talento, transformando personagens secundários em presenças inesquecíveis. Críticos locais começaram a notar o jovem ator, destacando sua presença magnética e capacidade de trazer profundidade mesmo a personagens com poucas falas. O ano de 1977 marca sua estreia na televisão, um meio que chegava a milhões de lares americanos e oferecia uma visibilidade sem precedentes. O filme para a TV Vilma contava a história inspiradora de Vilma Rudolph, uma atleta olímpica que superou a paralisia infantil para se tornar uma das corredoras mais rápidas do mundo. Nesta produção, Denzel interpretou Robert Eldridge, o marido de Vilma, em uma interpretação comedida e emocionalmente sincera, que chamou a atenção de produtores e diretores. Nos bastidores de Vilma, Washington conheceu a atriz Pauletta Pearson, que se tornaria sua esposa em 1983, formando uma das uniões mais duradouras de Hollywood. Este encontro pessoal significativo coincidiu com o momento em que sua carreira começava a ganhar impulso. 3 anos após sua estreia na TV, Denzel finalmente apareceu nas telonas com o filme Carbon Copy em 1981. Neste drama-comédia ele interpretou Roger Porter, filho de um diretor branco que nunca soube de sua existência. O filme abordava questões raciais através de uma ligação incrível entre pai e filho, oferecendo a Washington a oportunidade de demonstrar suas habilidades cinematográficas. Embora o filme em si tenha recebido críticas mistas, no entanto, com a série Saint Elsewhere, lançada em 1982, Denzel ganhou reconhecimento nacional. Interpretando o Dr. Philip Chandler, um médico residente dedicado e idealista, Washington entrou nos lares americanos semana após semana durante 6 temporadas. A série, que se passava no fictício e decadente Hospital St. Eligius em Boston, era conhecida por seu realismo, abordagem inovadora e elenco talentoso. Saint Elsewhere ofereceu a Denzel não apenas estabilidade financeira, mas também a plataforma perfeita para aperfeiçoar sua arte diante das câmeras. O formato da série permitiu que seu personagem se desenvolvesse ao longo do tempo, enfrentando desafios profissionais e dilemas morais que revelavam diferentes aspectos de suas capacidades de interpretação. À medida que o Dr. Chandler conquistava o público de TV, Denzel continuava a buscar oportunidades no cinema durante as pausas da série.
O equilíbrio entre projetos de TV e cinematográficos estabeleceu as bases para o próximo grande passo em sua carreira, quando papéis ainda mais importantes estavam por vir, elevando seu status na indústria do entretenimento. À medida que os anos 80 avançavam, Denzel Washington estava pronto para superar o status de ator promissor e consolidar seu lugar entre os grandes talentos de Hollywood. O ano de 1987 marcaria seu reconhecimento pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, abrindo um caminho prestigioso que poucos atores afro-americanos haviam conhecido até então. No filme Cry Freedom, um grito de liberdade, dirigido por Richard Attenborough, Washington interpretou Steve Biko, o carismático ativista sul-africano anti-apartheid, morto pela polícia em 1977. A transformação de Denzel em Biko foi completa, da postura à pronúncia, cada detalhe foi trabalhado com esmero. Em cenas poderosas, ele capturou a eloquência, a coragem e a humanidade do líder sul-africano, criando um retrato digno de seu importante legado. Esta interpretação intensa rendeu a Washington sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Embora não tenha vencido desta vez, a indicação sinalizava que Hollywood estava notando seu talento excepcional. A indicação também destacou sua capacidade de escolher papéis substanciais e socialmente significativos, característica que se tornaria uma marca distintiva de sua carreira. Apenas 2 anos depois, em 1989, Denzel não apenas recebeu outra indicação, mas também ganhou sua primeira estatueta de ouro pelo papel de Silas Tripp em Glória e Tempo de Glória. Neste filme, ambientado durante a Guerra Civil Americana, Washington interpreta um ex-escravo que se junta ao primeiro regimento formado exclusivamente por soldados negros do Exército da União. A cena em que seu personagem é açoitado, com lágrimas discretas escorrendo pelo rosto enquanto se recusa a gritar, tornou-se um dos momentos mais memoráveis da história do cinema americano. Ao receber o Oscar de melhor ator coadjuvante, Denzel celebrava não apenas uma conquista pessoal, mas também abria portas para outros atores negros em uma indústria historicamente restritiva. Seu breve discurso de aceitação, conciso e eloquente, agradecia a seus pais e mentores, demonstrando a modéstia que caracterizaria toda sua carreira. Em 1992, Washington ofereceu outra interpretação notável em Malcolm X, dirigido por Spike Lee. Incorporando este líder controverso e influente pelos direitos civis, Denzel mergulhou na profundidade do personagem, apresentando sua evolução de pequeno criminoso a uma figura internacional respeitada. Sua transformação física e psicológica foi tão completa que muitos a consideram sua melhor interpretação, mesmo décadas depois. A Academia reconheceu seu trabalho excepcional com uma indicação ao Oscar de melhor ator, embora desta vez o prêmio tenha ido para Al Pacino. O ponto culminante do reconhecimento viria em 2001, quando Washington quebrou barreiras, vencendo o Oscar de melhor ator pelo papel do policial corrupto Alonzo Harris em Training Day, Dia de Treinamento. Denzel era apenas o segundo ator negro a vencer nesta categoria, 38 anos após Sidney Poitier. Sua interpretação de um personagem carismático, perigoso e moralmente ambíguo demonstrou sua vontade de explorar personagens complexos, distantes de sua própria personalidade. Este segundo Oscar consolidou o status de Washington não apenas como um dos maiores atores de sua geração, mas como uma força transformadora em Hollywood, cujo talento superou questões raciais e abriu caminho para uma nova era de oportunidades para atores negros na indústria cinematográfica. Enquanto os prêmios confirmaram o reconhecimento da indústria, a consistência e diversidade dos papéis escolhidos por Denzel Washington consolidaram sua posição como um dos atores mais respeitados de Hollywood. Ao longo dos anos 90 e 2000, ele construiu uma filmografia impressionante, alternando entre personalidades históricas, heróis comuns e figuras complexas que desafiavam categorizações simples. Em 1993, Washington atuou em 2 filmes importantes que demonstraram sua versatilidade. Em Filadélfia, ele dividiu a tela com Tom Hanks em uma das primeiras produções de grande orçamento que abordava abertamente a epidemia de AIDS. Como o advogado Joe Miller, inicialmente homofóbico mas que aceita defender um colega demitido devido à doença, Denzel criou um personagem que evoluiu de maneira credível, refletindo o mesmo caminho de conscientização da sociedade americana sobre a AIDS. No mesmo ano, The Pelican Brief, o dossiê Pelicano, o reuniu com Julia Roberts em um thriller político baseado no best-seller de John Grisham. Como jornalista Gray Grantham, Washington demonstrou charme e determinação,
ajudando a desenvolver uma investigação perigosa sobre assassinatos que visavam os mais altos níveis do governo americano. Em 1995, Crimson Tide Maré Vermelha apresentou Denzel como tenente-comandante Ron Hunter, oficial executivo em um submarino nuclear em um confronto tenso com o capitão, interpretado por Gene Hackman. O filme explorava questões de poder, responsabilidade moral e as potenciais consequências catastróficas das decisões tomadas sob extrema pressão. A dinâmica entre os dois atores experientes criou um dos duelos de atuação mais memoráveis da década. Um dos papéis mais aclamados de Washington veio em 1999 com The Hurricane, Furacão, onde interpretou o boxeador Rubin Hurricane Carter, injustamente condenado por um triplo homicídio. Sua transformação física para o papel foi impressionante, com Denzel adotando a constituição e os movimentos de um boxeador profissional. Ainda mais notável foi sua capacidade de apresentar a jornada emocional de Carter, da raiva e desespero iniciais à paz interior que ele finalmente encontra mesmo atrás das grades. Sua interpretação lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor ator e uma nova indicação ao Oscar. Na década seguinte, Washington continuou diversificando seus papéis. Em Déjà Vu, ele explorou o território da ficção científica em um thriller de viagens no tempo. American Gangster o reuniu com o diretor Ridley Scott em uma história ambientada no mundo criminoso do Harlem dos anos 70. Interpretando Frank Lucas, um motorista transformado em um dos maiores traficantes de heroína de Nova York, Denzel ofereceu um retrato nuançado de ambição, inteligência e brutalidade. Cada um desses papéis destacou diferentes aspectos do excepcional alcance de Washington como ator. Da intensidade contida à explosão controlada, da dignidade moral à ambiguidade ética, ele demonstrou a capacidade única de humanizar qualquer personagem, independentemente do lado da lei em que se encontra. Essa habilidade de ir além dos estereótipos e criar figuras multidimensionais continuaria a definir sua carreira nas décadas seguintes. Este compromisso se estendia além das obras comerciais. Washington apoiava sistematicamente iniciativas educacionais para jovens atores negros, bem como festivais e programas que promoviam diretores afro-americanos em formação. Sua filantropia discreta financiava bolsas de estudo e oportunidades para que vozes diversas fossem ouvidas na indústria do entretenimento. À medida que sua carreira avançava, tornava-se cada vez mais evidente que o legado duradouro de Washington não se expressaria apenas através de suas interpretações memoráveis, mas também por seu trabalho constante para transformar Hollywood em um espaço mais inclusivo, onde histórias afro-americanas pudessem ser contadas em toda sua riqueza e complexidade, por criadores negros e para um público global. A perspectiva de Washington sobre a representação dos negros no cinema sempre foi multidimensional. Em vez de se limitar a histórias de sofrimento ou vitimização, embora reconhecesse a importância de abordar o legado da escravidão e da segregação, ele buscava histórias que celebrassem a resistência, a criatividade, a inteligência e a diversidade da experiência negra. Esta abordagem se refletia tanto em suas escolhas como produtor quanto em seus papéis como ator. Denzel entendia que o poder das histórias não está apenas em sua capacidade de entreter, mas também em seu potencial de moldar percepções culturais e inspirar gerações. Em entrevistas, ele frequentemente mencionava sua responsabilidade como artista negro de abrir portas para outros e usar sua plataforma para contar histórias que anteriormente haviam sido ignoradas pelo sistema de estúdio. Este compromisso com a obra de Wilson não era acidental. Washington reconhecia neste dramaturgo um cronista fundamental da vida afro-americana, cujas histórias capturavam as nuances, complexidades e toda a humanidade dos personagens, frequentemente marginalizados ou estereotipados pela mídia tradicional. Ao transferir essas narrativas para as telonas, Denzel não apenas honrava o legado de Wilson, mas oferecia ao público mundial um olhar autêntico sobre a experiência afro-americana em suas múltiplas dimensões. Como produtor, Washington demonstrou uma capacidade perspicaz de identificar e apoiar obras que ampliavam a representação dos negros no cinema. Em Safe House, ele produziu um filme que, embora se apresentasse como um thriller de ação, subvertia sutilmente as expectativas, colocando um herói negro complexo no centro da narrativa. De modo similar, no documentário Griatnis, que se concentrava nas experiências de 12 jovens afro-americanos, ele usou sua influência na indústria para dar visibilidade a histórias que raramente chegavam às telas. Além de sua notável carreira como ator e diretor, Denzel Washington se estabeleceu como uma força transformadora na indústria cinematográfica através de seu compromisso inabalável com a representação autêntica da
experiência afro-americana. Uma de suas contribuições mais significativas para o panorama cultural americano foi um projeto ambicioso de adaptar para o cinema todo o ciclo Pittsburgh de August Wilson, uma coleção de 10 peças que documentam a experiência afro-americana ao longo de todo o século XX, cada peça representando uma década. Depois de dirigir e atuar em Fences, uma adaptação da peça ambientada nos anos 50, Washington assumiu a responsabilidade de produzir as outras 9 peças, garantindo que esse importante legado literário seria preservado em forma cinematográfica. Quase uma década após sua estreia como diretor com Antwone Fisher em 2002, Washington retornou para trás das câmeras com The Great Debaters em 2007. Baseado em eventos reais dos anos 30, o filme narrava a história da equipe de debates do Wiley College, uma instituição histórica negra que desafiava as barreiras raciais competindo contra universidades de elite com estudantes predominantemente brancos. Mais uma vez, Washington escolheu um tema que ressoava com sua própria trajetória, a busca pela excelência acadêmica e intelectual como meio de superar obstáculos raciais. Além de dirigir, ele também interpretou o papel de Melvin B. Tolson, o professor que treina a equipe de debates. O filme destacava o poder da educação e da eloquência como instrumentos de resistência e emancipação para a comunidade afro-americana, um tema recorrente nas escolhas artísticas de Denzel. À medida que construía uma carreira notável diante das câmeras, Denzel Washington cultivava algo igualmente notável por trás delas: um casamento duradouro e uma família unida. Em uma indústria onde os relacionamentos são frequentemente destroçados pela pressão da fama, sua vida familiar se destacava como um pilar de estabilidade e uma fonte de força pessoal que sustentava sua trajetória profissional. A história do amor que definiria sua vida começou nos bastidores do filme para a TV Vilma em 1977. Ali Denzel conheceu Pauletta Pearson, uma atriz talentosa e pianista clássica. O que inicialmente era uma amizade entre colegas transformou-se em um relacionamento romântico que resistiria ao teste do tempo. Após um período de namoro, eles se casaram em 25 de junho de 1983, estabelecendo uma parceria que duraria mais de 4 décadas. Uma raridade na instável comunidade de Hollywood. O casamento não foi isento de desafios. Em entrevistas, Washington frequentemente atribui a longevidade de sua união ao compromisso mútuo, à paciência e ao papel fundamental de Pauletta na criação de um lar estável, enquanto sua carreira ganhava impulso. Não se pode simplesmente desistir nos dias ruins, declarou Denzel em uma entrevista, revelando uma filosofia de compromisso que também reflete sua abordagem profissional. Seu primeiro filho, John David Washington, nasceu em 1984. Seguindo os passos do pai, John David inicialmente construiu uma carreira como jogador de futebol profissional, antes de se voltar para a atuação, onde rapidamente se afirmou como um talento independente. Suas interpretações em produções como BlacKkKlansman e Tenet demonstraram que o legado artístico Washington continuará por gerações. A família aumentou com o nascimento de Katia Washington em 1986. Optando por trabalhar nos bastidores da indústria cinematográfica, Katia tornou-se produtora, colaborando também em projetos de seu pai. Sua escolha de carreira longe dos holofotes, mas ainda no universo cinematográfico, reflete a diversidade de talentos e interesses da família Washington. Em 1991, Denzel e Pauletta receberam a notícia de que se tornariam pais de gêmeos. Malcolm e Olivia Washington completaram a família, trazendo novas alegrias e desafios. Como seus irmãos mais velhos, ambos acabaram encontrando seu caminho na indústria do entretenimento. Malcolm se formou em cinematografia, escolhendo a direção e produção como vocação, enquanto Olivia seguiu o caminho da atuação e produção, aparecendo em produções teatrais e cinematográficas. Diferentemente de muitas celebridades, Washington sempre manteve sua vida familiar bastante privada, protegendo seus filhos da atenção excessiva da mídia durante seus anos de formação. Esta decisão consciente permitiu que os filhos desenvolvessem suas próprias identidades e interesses sem a pressão constante do olhar público. Quando questionado sobre sua maior realização, Denzel invariavelmente coloca a família acima de todos os sucessos profissionais. Os prêmios Oscar são maravilhosos, mas a verdadeira bênção está em casa, declarou ele em diversas ocasiões, revelando uma hierarquia de valores em que o sucesso familiar supera qualquer reconhecimento profissional. Esta priorização da família também se reflete nas escolhas que Washington faz ao longo de toda sua carreira, frequentemente optando por projetos que lhe permitiriam equilibrar compromissos profissionais com o papel de marido e pai.
em uma indústria que muitas vezes exige sacrifícios pessoais em nome do sucesso. A capacidade de Denzel de manter este equilíbrio pode ser considerada sua realização mais impressionante. Além de seus papéis no cinema e teatro, Denzel Washington construiu um legado discreto, porém significativo através da filantropia. De acordo com seus valores e convicções, sua generosidade se manifesta não apenas através de doações financeiras, mas por participação ativa em causas que incentivam oportunidades para jovens desfavorecidos, especialmente dentro da comunidade afro-americana. Uma das organizações mais próximas do coração de Washington é o Boys and Girls Clubs of America, uma rede nacional de centros comunitários que oferece programas educacionais, de entretenimento e de desenvolvimento para jovens. Esta conexão é profundamente pessoal. Em sua infância em Mount Vernon, o próprio Denzel frequentava um desses clubes, encontrando um espaço seguro e estimulante em um período vulnerável de sua vida, especialmente após o divórcio de seus pais. O clube de meninos salvou minha vida, declarou Washington em várias ocasiões, reconhecendo como a organização o manteve longe das ruas e o conectou com mentores positivos na adolescência. Esta gratidão transformou-se em um compromisso vitalício com a instituição. Além de significativas contribuições financeiras ao longo dos anos, Denzel serviu como representante nacional e membro do conselho administrativo da organização, oferecendo não apenas recursos, mas também sua visibilidade para expandir o alcance e impacto de seus programas. A educação representa outro pilar central da filantropia de Washington. Reconhecendo seu papel transformador em sua própria vida, ele criou bolsas de estudo em diversas instituições educacionais. Em 1989, ele e sua esposa Pauletta fizeram uma doação substancial para sua alma mater, a Universidade Fordham, criando o Fundo de Bolsas Denzel Washington para estudantes de teatro com dificuldades financeiras. De forma similar, em 1995, o casal fez uma doação histórica à Universidade Wiley no Texas, uma instituição histórica para afro-americanos, apresentada em seu filme The Great Debaters. Esta doação permitiu a renovação do departamento de teatro da universidade, beneficiando gerações de estudantes afro-americanos interessados em artes cênicas. Seu compromisso com a educação se estende também à Escola de Artes Nelson Mandela em Port Elizabeth, África do Sul, onde Washington não apenas contribuiu financeiramente, mas também visitou pessoalmente a escola, interagindo com os alunos e inspirando-os a perseguirem seus sonhos apesar das dificuldades. Uma característica distintiva da abordagem filantrópica de Denzel é sua preferência por manter muitas de suas contribuições longe dos holofotes. Diferentemente das celebridades que buscam publicidade para cada ato de caridade, Washington frequentemente faz doações anônimas ou pouco divulgadas, refletindo seu entendimento da filantropia como expressão autêntica de valores, não como ferramenta de relações públicas. Esta descrição torna impossível catalogar completamente sua generosidade, mas ocasionalmente surgem histórias: financiamento de moradias para veteranos sem teto, apoio a programas de reabilitação para dependentes químicos, contribuições para a restauração de igrejas históricas das comunidades negras e patrocínio de programas de mentoria para jovens cineastas afro-americanos. Na base deste amplo espectro de iniciativas filantrópicas está um princípio unificador: a convicção de Washington na importância de retribuir, usando seu sucesso e recursos para criar oportunidades para aqueles que vêm depois dele, especialmente para jovens que enfrentam os mesmos desafios socioeconômicos e barreiras raciais que ele superou. Em Hollywood, onde o desperdício e o luxo frequentemente definem o estilo de vida das celebridades, Denzel Washington se destaca como uma notável exceção. Ao longo de sua carreira de 4 décadas, construiu um perfil pessoal caracterizado pela discrição, profissionalismo e simplicidade, que contrasta fortemente com o brilho ofuscante da indústria cinematográfica. Independentemente de sua riqueza substancial e status de superstar, Washington mantém um estilo de vida notavelmente moderado. Ele raramente aparece em eventos mundanos impressionantes fora das estreias de filmes ou cerimônias de premiação. Sua residência em Los Angeles, embora confortável, está longe do estilo ostentativo característico das propriedades das celebridades, refletindo sua preferência pelo conforto autêntico, não por demonstrações superficiais de riqueza. Nos sets de filmagem, Denzel é conhecido por sua quase lendária dedicação profissional. Colegas e diretores frequentemente comentam sobre sua ética de trabalho precisa, pontualidade impecável e dedicação ao perfeccionismo.
Conhecido por memorizar não apenas suas falas, mas roteiros inteiros, Washington aborda cada papel com uma preparação laboriosa e uma intensidade concentrada. Esta abordagem disciplinada, indubitavelmente influenciada por seu treinamento militar inicial, estabeleceu um padrão para atores mais jovens e consolidou sua reputação como um dos profissionais mais respeitados da indústria. Não tenho tempo para jogos, declarou em uma entrevista, resumindo sua filosofia profissional. Você vem preparado, faz seu trabalho e respeita o tempo de todos. Esta abordagem direta, embora às vezes interpretada como uma intensidade intimidadora, é amplamente percebida como uma expressão de seu compromisso com a excelência, não como arrogância. Diferentemente de muitas celebridades contemporâneas, Washington se mantém sistematicamente longe de escândalos midiáticos. Sua vida pessoal permanece exatamente isso, pessoal. Nunca foi alvo de tabloides por comportamento excêntrico ou controvérsias públicas, preferindo que seu trabalho, não sua vida pessoal, domine os títulos. Esta descrição se estende também ao mundo digital. Em uma era de autopromoção constante através das redes sociais, Denzel escolhe não participar. Ele não possui contas oficiais no Instagram, Twitter ou outras plataformas, evitando a armadilha moderna da exposição digital contínua. Não tenho nada para vender além dos meus filmes, comenta ele, rejeitando a ideia de que celebridades deveriam compartilhar cada aspecto de suas vidas com o público. Nos raros vislumbres oferecidos de sua vida por trás das câmeras, aparece um homem com gostos surpreendentemente simples. Washington se descreve como um leitor apaixonado, frequentemente mergulhado em biografias históricas ou literatura clássica. Cozinhar é outra paixão, uma atividade que ele descreve como terapêutica e gratificante. Existe algo tranquilizador em preparar uma refeição para sua família, explica ele, revelando um lado doméstico que contrasta com sua forte personalidade pública. O exercício físico regular também faz parte de sua rotina, não apenas para se manter em forma para papéis exigentes, mas também como disciplina pessoal que reflete seu compromisso mais amplo com equilíbrio e bem-estar. Estas características pessoais, descrição, profissionalismo, evitar controvérsias e valorização da simplicidade, não são características isoladas, mas elementos interconectados de um caráter coerente. Juntos, eles esboçam o retrato de um homem que, apesar de sua fama extraordinária, permanece conectado a valores fundamentais e uma identidade autêntica que transcende os papéis que interpreta na tela. Quando falamos sobre legado na cinematografia contemporânea, o nome de Denzel Washington ressoa com força e profundidade. Mais que um ator, ele se tornou um símbolo de excelência artística e representatividade, abrindo portas e inspirando gerações de talentos afro-americanos que o seguiram. Seu caminho no cinema não foi simplesmente uma série de papéis, mas uma revolução silenciosa. Cada personagem interpretado por Denzel carregava uma camada de complexidade e humanidade que superava estereótipos. Ele não apenas atuava, mas transformava cada papel em uma declaração poderosa sobre identidade, dignidade e potencial humano. A versatilidade de Washington é impressionante. Ele navega com maestria entre dramas intensos, filmes históricos, thrillers de ação e produções inspiradoras. De Malcolm X a Training Day, de Gloria Remember the Titans, cada personagem ganha vida graças à sua interpretação única. Ele não apenas interpretava personagens, os humanizava. Para o jovem ator negro, Denzel representava mais que sucesso. Ele era um farol de possibilidades. Antes dele, papéis complexos e personagens principais raramente eram destinados a atores afro-americanos. Washington quebrou essas barreiras, provando que o talento não conhece fronteiras de cor ou origem. Sua influência se estende além das telas. Como diretor e produtor, ele continuou a criar espaços para novos talentos. Ele usou sua plataforma para contar histórias que de outra forma teriam sido silenciadas, dando voz a narrativas importantes da experiência afro-americana. Os prêmios e reconhecimentos são apenas a parte visível de seu impacto. 2 Oscars, 3 Globos de Ouro e numerosas outras distinções testemunham sua excelência. Mas seu verdadeiro legado se esconde nas vidas que inspirou, nos sonhos que alimentou e nas barreiras que ajudou a superar. Washington nunca se contentou em ser apenas uma estrela. Ele foi um modelo de integridade, compromisso social e excelência artística. Seus discursos, escolhas de carreira e comportamento fora dos sets de filmagem demonstraram um compromisso profundo com a dignidade e emancipação da comunidade negra. As novas gerações de atores o veem como um pioneiro. Não apenas um ator de sucesso, mas um verdadeiro portador de mudança cultural. Ele provou que é possível ser brilhante, ser negro e ser reconhecido em escala mundial, sem perder sua autenticidade.
Seu legado é uma lição poderosa, o talento não tem cor, mas a representatividade importa. Denzel Washington não apenas abriu portas, ele as abriu amplamente, criando um caminho mais largo e mais luminoso para todos os artistas que viriam depois dele. E assim, chegamos ao fim desta incrível história sobre Denzel Washington. Nos comentários, digam-nos qual é o seu filme favorito com Denzel Washington. Inscrevam-se no canal agora. Ativem o sininho para notificações, para não perderem histórias exclusivas como esta. Se gostaram do vídeo, deixem seu voto e compartilhem-no com seus amigos. Isso ajuda nosso canal a crescer e continuar oferecendo o melhor conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.